Este programa é livre para todos os públicos. Estamos estudando a carta aos Hebreus, um programa Bíblia no meu dia a dia. E é muito bom saber que você está comigo nessa aventura de mergulharmos na palavra de Deus, que vai transformando a nossa vida a cada novo dia. Para que ela transforme a nossa vida, a cada novo dia, nós precisamos suplicar o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá o entendimento, é Ele que nos recorda todas as coisas, é Ele que nos dá a possibilidade de aplicar essa palavra na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia. Vamos suplicá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais um dia de estudo bíblico, então pega a sua Bíblia, o seu caderno. Vamos concluir hoje o capítulo 10 da carta aos Hebreus. Anota aí o texto, Hebreus capítulo 10, versículos de 32 a 39. Hebreus capítulo 10, versículos de 32 a 39. Vamos ler o texto? Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Ora, apresentados em espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações, ora, solidários com os que assim eram tratados. De fato, compartilhastes o sofrimento dos encarcerados e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais nele. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para preservar a vida. Olha só, a conclusão desse capítulo 10, ela é estupenda, exatamente para nós percebermos aquilo que o autor da carta aos Hebreus está dizendo para aquele povo daquela época, os hebreus daquela época, mostrando para eles como que eles viveram no início a sua fé e que eles devem continuar dessa mesma maneira. Vamos lembrar aquilo que no Apocalipse, que se Deus quiser nós vamos estudar também mais para frente, numa das cartas ele vai dizer, eu tenho contra ti, a carta aos Efésios, ou melhor, a igreja de Éfeso, né? Tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. E aqui ele vai dizer, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, essa iluminação geralmente é uma alusão ao santo batismo, né? A ação do Espírito Santo a partir do batismo, suportastes longas e dolorosas lutas. Eles passaram por grandes provas, por lutas longas e dolorosas. Ora, apresentados em espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações, então, não é, a humilhação de serem cristãos ali no início, passaram por essas duras provas, injúrias, tribulações, imagino perseguições, coisas terríveis. E depois ele vai dizer, ora solidários com os que assim eram tratados. Depois de sofrerem essas perseguições, essas injúrias, quando viam algum cristão vivendo dessa maneira, eles se solidarizavam, eles cuidavam uns dos outros. Tudo isso, o autor da carta aos Hebreus está mostrando para eles diante de algo que ele, ao final, vai exortar, não é? Aí ele continua, 34, de fato, compartilhastes o sofrimento dos encarcerados e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Veja só, a esperança do coração deles estava nas coisas celestiais, nas realidades duradouras,
não naquilo que era transitório. Então, eles não estavam muito preocupados se confiscasse os bens deles, porque eles tinham a certeza que possuiriam algo melhor e mais durável, a eternidade. Eles não estavam apegados ao material. Olha o efeito da ação de Deus na alma de um cristão. E é exatamente assim que nós devemos viver. Suportar as provas, as tribulações, as injúrias, por amor a Jesus diante de tudo o que Ele fez por nós. Mas também sermos pobres, desapegados, na certeza de que riqueza maior nos aguarda no céu, na eternidade. E aí não ficar sofrendo por aquilo que nós não temos ou por aquilo que nós temos e queremos segurar e estamos apegados e somos até capazes, Deus nos livre disso, de negar Jesus por causa de um bem. E aqui ele está mostrando, olha, vocês até perderam, mas vocês tinham confiança na riqueza melhor e mais durável que é o céu. É assim que nós temos que viver, desprendidos, meus irmãos. Nós não sabemos o que vem pela frente, as tribulações que nos aguardam. Por isso o nosso coração tem que ser adestrado a esse desapego. Versículo 35. Não abandoneis, pois, agora a vossa coragem, que merece grande recompensa. Continuem corajosos, continuem buscando com radicalidade viver a fé, aplicar a palavra, viver o evangelho. De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Não é só começar, é terminar a boa obra, é terminar o seguimento de Cristo, é terminar a escolha que nós fizemos, porque assim nós estaremos cumprindo a vontade de Deus e vivendo aquilo que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, aquele que deve vir, virá e não tardará. Você sabe em que horas virá o Senhor, em que dia virá? Não sabemos. Por isso nós precisamos perseverar todos os dias para experimentar o cumprimento da vontade de Deus, aquilo que Ele prometeu, alcançar o que Ele prometeu. O que Ele prometeu é a vida eterna, mas é preciso perseverança. Nós temos que pedir ao Senhor todos os dias a perseverança final, porque aquele que deve vir, virá, e Ele não tardará. Se Ele não vier, Ele vai nos chamar. Nós não sabemos quantos anos nós vamos viver, assim como nós não sabemos quando Jesus voltará. E por isso, nós precisamos viver nessa perseverança, com essa determinação, vivendo com coragem, cumprindo com coragem os preceitos, as leis, os mandamentos, aquilo que é o ensinamento moral da igreja, aquela que é a doutrina da igreja, não nos desviando. Porque o que estava acontecendo com esse grupo que foi alcançado pela graça de Deus é que alguns estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, a abandonar, a não perseverar. E nós? Que tentação nós temos sofrido? A voltar para a bebedeira, a voltar para a droga, a voltar para uma vida sexual desregrada, ao adultério, à prostituição, à pornografia, a voltar a roubar, a voltar a ser corrupto, a voltar a ser um mentiroso, a voltar a ser uma pessoa que só fala mal dos outros. Nós não podemos ceder espaço no nosso coração para qualquer realidade de pecado, porque há bem pouco tempo, ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais dele. Nós não podemos esmorecer, nós temos que continuar firmes. Deus diz, eu não me agradarei mais daqueles que se esmoreceram. Que isso não aconteça conosco, que isso não aconteça com você, que isso não aconteça comigo, que nós vivamos pela fé, não esmoreçamos, nós não somos desertores para a nossa perdição, perseveramos na fé para preservar a vida, perseveramos na fé para preservar a vida, nós não somos desertores. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O que Deus me pede é que eu persevere até o fim, no propósito, na vida de santidade,
vivendo na verdade e na fé, tendo o coração ancorado na esperança da eternidade e a partir dessa visão desprender-me dos apegos terrenos em vista das realidades celestiais, duráveis e eternas. Colocar o coração e a vida no que realmente vale a pena. Vai valer a pena. Nós só precisaremos perseverar e não voltar atrás. Não busque outra religião, não busque outro caminho a não ser do Senhor. Permaneça firme, mesmo que as coisas fiquem difíceis, mas permaneça onde Deus te plantou, onde Ele te colocou, na Igreja Una, Santa Católica, Apostólica, professando uma só fé, um só batismo, um só Senhor, vivendo essa experiência, colocando o coração no lugar certo. Vamos rezar? Senhor, nós queremos a perseverança. Eu quero a perseverança. Eu quero colocar o meu coração no lugar certo, nas coisas eternas. Eu não quero ficar preso às realidades materiais, a este mundo, aquilo que este mundo me oferece, mas aquilo que é a promessa do Senhor. O Senhor prometeu para nós novos céus e nova terra. O Senhor prometeu para nós uma eternidade feliz. O Senhor prometeu para aqueles que te seguirem, para aqueles que abraçarem a sua cruz, para aqueles que forem fiéis nas pequenas coisas, grandes e maravilhosas coisas que o Senhor confiará a esses na eternidade. Nós não conseguimos ter uma linguagem adequada para falar da eternidade, mas nós sabemos que é o que o nosso coração deseja. Então não permita que eu e os meus irmãos nos desviemos, mas que nós perseveremos até o fim nesse caminho, porque o que o Senhor prometeu para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum foi capaz de sentir e de perceber. Que eu permaneça fiel até o fim. Eu peço ao Senhor o dom da perseverança e da perseverança final, não somente da perseverança de hoje, mas da perseverança de todos os dias até que o Senhor venha. Eu quero que a minha vida agrade a Ti. E eu peço que o Senhor conceda aos meus irmãos a mesma graça, que a vida deles agradem ao Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Que a sua vida agrade ao Senhor, que a minha vida agrade ao Senhor, que nós perseveremos na fé, na nossa caminhada, porque é isso que Deus espera de nós diante de tanta graça que nós temos recebido e entendido diante do sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo. O que Ele espera de nós é que nós perseveremos, é que nós não abandonemos a nossa fé, mas sigamos firmes até o fim, na perseverança e na fidelidade a nosso Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.